E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um conteúdo online. Estamos aqui de volta juntos, mais separados, né? Dessa vez hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai fazer uma revisão geral, tá certo, gente? A gente chegou aí no fim da parte de hardware mesmo, tá na parte de manutenção, e é importante que a gente dê essa revisadinha. Hoje eu vou dar só uma pegada aqui em algumas coisas que eu acho mais interessante que a gente veja, tá certo? Mas vamos tentar fazer essa live aí, tá certo? Juntos, eu e vocês, essa conferência, para que a gente possa conversar mais e eu tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá para a gente não perder tempo, tá? A gente vai... as páginas são 197 até 203, tá? Se vocês pegarem aí, páginas 197 até 203, vocês vão ver que tem muitos exercícios. É interessante que vocês tentem fazer todos eles. Eu vou tentar passar por cima aqui de algumas questões mais importantes, ok? Então, vamos lá. Vamos começando logo, né? E aí, seguinte... Aviso, falei as páginas, tá? E elas, vai lá e pega o livro, tá? Posso confiar em vocês? Pega esse livrinho aí, gente, vamos ver porque é importante. Agora é a hora de revisar. Tá certo? Se tem alguma coisa que vocês não entenderam, se tinha alguma dúvida e tal, agora é a hora da gente ver isso aí. Belezinha? Então vamos lá, tá? Começando aí pelo módulo 1, tá? O módulo 1 ele é bem grande. A gente falou de bastante coisa no módulo 1, tá? Especialmente sobre energia e eletricidade, tá? Então, por exemplo, a gente tem algumas perguntas aí sobre o que é eletricidade, sobre o que é estática. Lembra o que é estática? Aquela energia que fica presa no nosso corpo e que a gente pode descarregar. E aí, por isso que é importante que a gente ande sempre, né? Que a gente use proteção, que a gente tenha ou a pulseirinha, né? Ou que a gente descarregue essa energia antes de estar mexendo com hardware, para a gente não gerar maiores problemas, né? E aí, ele fala exatamente disso aí, ele pergunta quais são os cuidados do manuseio, e aí isso vocês já sabem, né, gente? Mais uma vez, pulseirinha e tentar descarregar essa energia antes, tá bom? Em relação a essa parte 2 aí, a gente tem várias perguntas, né? Tensão elétrica, corrente elétrica, resistência, a gente tem VA, AC, DC, então é importante lembrar dessas coisas aí, né? A gente tem aquele nosso amigo lá em cima ali, o multímetro, e a gente tem várias coisas, né? O V, que é a voltagem, A, que é a amperagem, né? Estão lembrando disso aí? Tensão elétrica, corrente elétrica. Então a tensão seria a voltagem, a corrente é a amperagem. Tensão é quantos volts estão passando por aquele meio, e a amperagem é a quantidade de energia, tá? Seria como se fosse a velocidade de energia que passa, que é a corrente medida em amperagem, tá? Então a gente tem também resistência, que é a grandeza que conta o quanto um meio resiste à passagem de energia, ou seja, uma coisa com muita resistência não vai passar muita energia. Por exemplo, o ser humano ele tem uma resistência bastante alta, a gente não recebe energia muito facilmente, né? A gente precisa de uma voltagem um pouquinho maior para a gente poder sentir alguma coisa. Ele fala da lei de Ohm, de eletrificação e que tipos de cargas existem em um campo elétrico. Que aí eu tinha falado exatamente daquele rapaz ali, ó. Tá? Cargas positivas e negativas, tinha falado como é um raio, né? Que um raio ele vem do lado negativo da nuvem para o lado positivo no chão, ou existe também o raio positivo, que ele é um pouco mais forte, tá? Ele vem da carga positiva que fica lá em cima das nuvens até a carga negativa que está no chão, tá? Na verdade, ele é um raio que ele sobe e ele desce ao mesmo tempo, ele se encontra no meio, e é esses raios que a gente ouve mais fortes, tá? Então, lembra disso aí, tá? Cargas negativas e cargas positivas. Belezinha, gente? No 3 aí ele fala do que? De fusível, de proteção, né? Então a gente tem alguns dispositivos que a gente pode usar, né? Quem lembra dos dispositivos? A gente tem filtro de linha, né? Que o que ele faz? Ele tem um fusível, o que o fusível faz? Ele derrete, ele se funde quando passa energia muito forte, né? Protegendo o resto do circuito da casa ou dos equipamentos que estejam ligados nele. A gente tem o estabilizador, e o que o estabilizador faz? Ele estabiliza a tensão, né, que entra por ele. Então, se a tensão da sua tomada está alta ou está muito baixa, ele vai estabilizar e deixar num nível legal. E o no-break, o que serve o no-break? Né? E aí, o no-break ele é basicamente como se fosse um grande estabilizador com uma bateria dentro. Ele segura essa tensão, ele junta essa energia para, no caso de uma queda de energia, ele poder entrar com a bateria e proteger seu PC, seu dispositivo da queda, né? Então dá tempo de você salvar aquele arquivo, dá tempo de você fechar o que precisasse fechar. Um servidor, por exemplo, ele consegue ficar rodando por mais tempo, né? Porque o servidor não pode ficar parado.
Tá? Então, no Brakes eles têm um pouquinho mais de segurança com a bateria deles aí. Ok, gente? E ele pergunta aí do aterramento. Lembram do aterramento? Que tem nessa tomada da gente, né? Que tem normalmente as 3 partezinhas lá e a do meio é o aterramento. Né? Que o aterramento é exatamente para você poder dispersar essa energia extra que a gente recebe. Né? Tipo, se você tem um pico de energia, é mais fácil você lidar com ele se você estiver aterrado, porque essa energia extra ela vai ser jogada para o aterramento. Né? Ela é literalmente uma coisa, é uma haste aterrada que vai estar lá no chão e vai dispersar essa energia aí. Ok? Tranquilinho aí sobre energia? Muito bem. E aí, na parte 4 aí, a gente fala de fonte de alimentação. Olha a fonte de alimentação, que é exatamente a fonte. Né? A gente está acostumado com a fonte do PC. Né? Quando a gente tem um gabinete ATX, a gente tem aquela fonte quadradona, grandona. Quando a gente tem um notebook, um laptop, a gente tem exatamente o carregador, né? Que na verdade não é um carregador, é uma fonte. Tá? Aquilo ali é a fonte do PC. E aí, qual é o trabalho da fonte? Lembra qual é o trabalho da fonte? Converter alguma coisa aí? Ela converte a energia alternada, a corrente alternada que vem da tomada, para corrente contínua, tá certo, gente? Para corrente direta, DCV, tá certo? Então, essa é a ideia, tá certo? Ela traz a AC e transforma para DC. Ela traz a corrente alternada e transforma em corrente contínua ou corrente direta. Tranquilinho? E aí, ele pergunta quais são as tensões fornecidas pela fonte. Vamos ver isso aí depois, tá certo? A gente vai ver esses numerozinhos bem direitinho e depois a gente vai revisar eles mais legal. Na parte 5, a gente viu multímetro e chave de teste. Então, é importantíssimo a gente lembrar dessas questões aí do multímetro, tá certo, gente? Sempre botar ele um pouquinho mais acima, pelo menos uma grandeza acima do que a gente está medindo. Se a gente for medir DC, ele normalmente é menorzinho. Se a gente for medir AC, ele mede mais, tá certo? E aí, como é que a gente faz para medir? A gente pega essas medidas aí e a gente vai botar, né, os eletrodos dele exatamente no local onde a gente quer medir. Né? Então, lembra lá daquele experimento que a gente fez, né, que a gente pegou, foi lá, ligou o multímetro, a gente botou ele nos conectores da fonte ATX e viu a tensão de cada um. Tá? E o multímetro é um dos melhores amigos de um técnico, tá certo? É o que a gente vai estar usando para medir essas tensões aí. O que mais que a gente viu? Potência real, potência nominal, né? Que a gente viu as fontes, que algumas delas têm potência real, ou seja, ela cumpre aquilo que promete. A fonte nominal, ela calcula como se ela passasse energia para todos os cabos, mas ela não faz isso, ela funciona às vezes um ou outro e ela não é capaz de dar aquela potência de verdade. Né? E aí a gente pode às vezes ter problema com isso. Né? A gente ligar uma fonte, a gente precisa às vezes daquela energia, quero botar uma placa de vídeo, uma coisa que não tem aquela energia, e às vezes a gente precisa dela. Né? Muito bem. Passando aí para o módulo 2, né? Página 199, espero que vocês estejam seguindo aí. Tá? Página 192, então basicamente ele pergunta a função de todos os conectores que tem atrás da placa-mãe. Né? Alguns já caíram em desuso, mas muitos deles a gente ainda tem. Né? Então, HDMI a gente ainda usa, VGA a gente ainda usa. Lembra que teve toda aquela confusão lá sobre VGA, RGB, né? DVI, que é a continuação do VGA, que não foi tão popular assim. RCA, que alguns têm. Lembra que é RCA? Que tem aquela coisinha amarela, vermelha e branca, né? Que são conectores de vídeo, gente. Né? Tem mais alguns aí, Ethernet, né? Que é o RJ45 de internet. Serial, que vez ou outra ainda é utilizado. É importante lembrar desses aí. Se não lembra, volta lá no livro e dá uma pesquisada, tá certo, gente? Pelo amor de Deus, não é pra gente ter mais dúvida nisso hoje em dia, tá certo? Muito bem. Continuando então aí, a gente está vendo o quê? Características de uma placa-mãe on-board, características de uma placa-mãe off-board. Então a gente tinha, né, as placas-mães, tinha falado sobre placa-mães off-board, que elas não são tão utilizadas, mas não são tão compradas, né, hoje em dia a nível de consumidor, porque elas têm um uso bem peculiar, normalmente para servidores, né, para você poder trocar componentes, você tem que trocar a placa e tal, mas para a gente a placa-mãe on-board é a que a gente mais vai utilizar. Por exemplo, aquela que está ali lá no cantinho ali, ó, lá no canto de lá, aquela é uma placa-mãe on-board, a gente consegue ver que ela tem vídeo, ela tem áudio, tudo já nela, tá certo? Então essas são as diferenças da placa-mãe on-board e off-board. A on-board já tem tudo embutido, a off-board você tem que instalar componentes separados. Tá? Então, por exemplo, uma placa de áudio, uma placa de vídeo, uma placa de rede, né? Tudo isso tem que ser instalado à parte, ok? E aí,
A vantagem e a desvantagem. Como eu falei, a onboard, para nós, meros mortais, que vamos fazer um computador doméstico, né, para usar em casa, a onboard é muito melhor, tá certo, gente? A gente não precisa estar comprando componentes separados, a não ser que você tenha a grana para fazer isso, tá? É mais seguro? Provavelmente. Agora, o investimento é muito maior. Tá certo, gente? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? Na placa onboard, a gente tinha áudio, vídeo, lembra que a gente falou sobre o chipset, né? Ponte norte, ponte sul, cada uma regula algumas partes diferentes, a ponte norte fica mais próxima do processador, lá em cima, e ela regula a memória, regula várias coisas, né? Mais próxima do processador, ela tem uma velocidade um pouco maior, enquanto que a ponte sul, normalmente, ela regula algumas coisas que não precisam de tanta velocidade, então, dispositivos de entrada e saída, né? Às vezes áudio, dependendo da arquitetura aí, lembra disso aí, né? Muito bem. Passando para a parte 3 aí, a gente tem falando de processador, tá? E o processador, o que ele faz? Ele processa, é a nossa CPU, nosso amigo que está ali em cima, tá certo? Então, o que o processador faz? É ele que faz todos os cálculos da sua máquina, tá certo? É ele que roda seus programas, que faz todos os cálculos, que põe tudo para funcionar. Tá? E aí a gente viu sockets, né? Tinha aquela lista de sockets lá, que já está um pouco antiquada, né? A gente já viu que os sockets evoluíram um pouquinho, né, para os processadores de hoje. A gente já tem o M3, M4 e vários aqueles outros também da Intel, tá certo? E a gente viu que existem vários processadores e que é importante hoje, quando a gente vai montar um PC, que a gente preste atenção exatamente se a arquitetura do processador é compatível com o tipo de processador que a gente quer. Então é importante que a gente já vá pensando nessas coisas se a gente vai montar um PC. Quero um computador com processador i7. Então checa se a sua placa-mãe que você vai comprar é compatível, se ela tem aquele socket daquele processador, né? E aí, tem toda aquela questão da contagem de pinos e tal, coisas que hoje a gente não faz mais, que é mais a questão do modelo do socket com o modelo do processador, tá? E aí, em seguida, parte 4, é a nossa amiga que está ali, ó, é a RAM. A gente estava falando de RAM, né? Então, todos os tipos de memória. Preciso lembrar de todos eles? Você não precisa ficar decorando, tá certo, gente? Mas é legal a gente saber, tá? É interessante que vocês deem essa revisada, pesquisem aí direitinho, vejam esses tipos de memória diferentes, até para a gente poder ter essa noção de história, tá? Das memórias, até porque algumas a gente usa ainda, tá? Algumas memórias daquelas mais antigas a gente ainda usa. A BIOS, por exemplo, ela fica guardada numa EEPROM. Lembram o que é EEPROM? Dá uma pesquisada lá, tá certo? Então a gente tinha vários tipos de memórias, SDRAM, DDR, DDR1, 2, 3, né? Hoje a gente já está chegando a DDR4, 5, né? Então é legal que a gente veja isso aí, tá certo? E aí ver o que significa essas siglas, tá? Lembra o que é DDR? Lembra o que é DIN? Dual Inline, né? Que a gente tinha duplos conectores? É bom a gente ver isso aí, tá certo? Então dá essa revisadinha legal aí, gente. Continuando, na parte 5, a gente tinha, aí na página já 200, né? A gente falando sobre os slots das placas de expansão. Teve gente que errou isso na prova. Gente, placa de expansão é toda aquela placa que a gente usa para aumentar a funcionalidade do PC. Então, por exemplo, essa amiga aqui, ó, que está bem aqui, é uma placa de expansão. Tá? Placa de vídeo é um tipo de placa de expansão. Tá? Essa amiga aqui, a Titan, também ali, ó, ela também é, tá, uma placa de expansão. É uma placa de vídeo, tá? E ela serve para expandir as capacidades do seu computador. Tá? Então, para que tipo de placa de expansão a gente tem? Placa de rede, placa de áudio, placa de modem, né? Para o pessoal que ainda... não sei se muitas vezes ainda precisam, é bem específico isso, mas a gente tinha que usar. Quando a gente queria ligar o PC numa rede, queria conectar com a internet, muitas vezes no PC não tinha já on-board o conector RJ11 para a gente ligar no telefone. A gente tinha que inserir, tinha que colocar uma placa de rede, uma placa de modem, tá? Que tinha exatamente o conectorzinho para ligar no telefone, para poder discar para a internet, tá? Então a gente tem aí ele falando de vários slots, AGP, PCI Express, AGP 8X, PCI Express 16X, dá uma olhada lá, tá? Porque o AGP era usado para áudio, quer dizer, para vídeo, e a gente tinha o PCI Express que é usado para várias coisas, mas que hoje o PCI Express 16X, que é usado quase que especificamente apenas para placas de vídeo, tá? E aí ele tem, lembram do quadrinho lá que a gente tinha, mostrando todas as velocidades? É bom dar uma olhadinha só para a gente ter essa noção, para a gente ficar na cabeça aí fresco, né? Para que servem os slots PCIs. Tranquilinho. Na parte 6 a gente fala de barramento SATA e SATA 2, né?
Então a gente tem aí o modelo SATA e a gente, hoje em dia, quase todos os PCs já usam, já vem de fábrica com o SATA, né, para a gente poder instalar nosso HD, nosso drive SSD, ou se você quiser botar um drive de Blu-ray, de CD, de DVD, não sei, né, a gente vai usar o cabo SATA, né? E a gente viu também o IDE, que é um formato um pouco mais antigo, tinha aquele negócio de ter que ficar botando o master ou o slave, né? Tinha que ficar mudando lá. Pois é, mas é legal que a gente saiba, tá certo? Porque vez ou outra a gente precisa mexer com um PC mais antigo e eles têm, tá certo, gente? Muito PC ainda, em certos locais, ainda tem esses tipos de cabos e é bom a gente ficar de olho neles aí. Na parte 7, a gente fala do chipset, que a gente já falou aqui antes, parte norte, parte sul, né? No 8, algumas coisinhas importantes aí. A BIOS. O que é a BIOS? É o sistema básico de entrada e saída. Basic Input Output System. Tá? Que é aquela partezinha que aparece no PC, naquele menuzinho que a gente define as partes básicas de como vai funcionar o PC, né? A placa-mãe, entrada, saída, boot, drives, se vai estar em modo legado, se vai estar... se a gente vai desabilitar alguma função, tudo isso a gente configura na BIOS. E o que é o CMOS? É exatamente aquele chip que vai guardar as configurações da BIOS. Lembra que a gente tem que tirar a bateriazinha dele para poder funcionar, para poder resetar, né? Para a gente poder reescrever aquelas informações, né, da BIOS. E o que acontece mesmo, hein, se eu tirar a bateria? Se eu ficar sem bateria, se a bateria acabar, o que acontece? A BIOS ela dá aquela resetada, né? Então ela volta para as configurações de fábrica, a gente perde a hora, a gente perde algumas configurações e pode ser um pouquinho de trabalho aí. Em seguida a gente fala de barramento. Todo mundo lembra o que é o barramento? Os caminhos da placa, né? Que são exatamente as conexões feitas desde o processador até os dispositivos, até as pontes, né? Todos esses caminhos imprimidos na placa são os barramentos, né? Então a gente tem alguns termos, ATX, né? Que é um modelo novo que a gente usa hoje de energia, o conector de alimentação P4, que a gente já viu, que serve exatamente ficar ali perto do processador, né? A gente tem o Molex, que é exatamente usado para dispositivos, e mais tantos outros aí, PCI Express de 6 ou 8 pinos, que serve para a placa de vídeo, né? E tantos outros aí, ok? Na parte 10 a gente fala sobre memórias SRAM, DRAM, tá? Que aí a gente estava falando exatamente dos tipos de memória, que hoje a gente usa a SDRAM, uma é mais rápida, a outra é mais lenta. Fica de olho aí nessas memórias mais rápidas e mais lentas. Lembra que a gente tem a cache, né? Depois a gente tem a RAM, e aí a gente tem memória de armazenamento, né? E todas elas têm algum tipo de velocidade e custo, tá certo? E não esquece do Dual Channel, hein, gente? Lembra do Dual Channel, usar duas memórias similares do mesmo tamanho, do mesmo fabricante, né, para elas poderem agir como se fosse apenas uma memória bem grande, e isso faz com que a gente consiga escrever 2 vezes mais rápido, né? Em seguida a gente fala de processador. A gente já falou de processador, né? É o cara que processa tudo, é o cara que faz a parte principal do nosso PC, né? Que ele faz todo o cálculo, né? Ele é o computador, né? O cérebro do nosso PC. E aí ele faz uma perguntinha sobre qual é o processador principal da AMD, isso aí é pesquisa, tá certo? Na parte 12 a gente vai falar sobre essa moça aqui de novo, né, que é a placa de vídeo. A gente está falando um pouquinho aí sobre vídeo, sobre 2D, 3D, e essa é uma parte que depende da gente pesquisar também, tá? Ela é bem complexa, a gente falou um pouco disso em sala de aula, mas é de cada um. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, né, no nosso próximo encontro a gente fala disso mais especificamente, tá certo? Em seguida a gente falou de HD, né? HD naquele rapazinho montadinho lá os discos, né? E tem o SSD, inclusive comprei um recentemente, que ele é basicamente como uma memória flash, como um pendrive, tá? Ele é mais rápido porque ele não tem disco girando, ele não tem partes mecânicas, tudo dele é feito direto no chip, que nem uma memória RAM, por exemplo, tá certo? E a gente viu monitores CRT, monitores LCD, tá? E para encerrar, aí a gente tem o módulo 3 e o módulo 4 rapidinho, que foi a parte de montagem, né? Eu espero que todo mundo tenha conseguido ver direitinho a parte de montagem, né? Onde vai cada coisa, onde que a gente põe a placa-mãe, onde que a gente põe as placas de expansão, né? É bem menos simples do que parece, né, gente? Quem lembra disso? E no módulo 4 a gente tá vendo aí sobre a parte de BIOS, tá? De limpeza do CMOS, que é aquela coisa toda que a gente já viu sobre tirar a bateria ou fazer a conexãozinha lá com o jumper, tá? Para a gente poder limpar a BIOS e poder reiniciar o PC do zero.
Ok. Então, minha gente, passei, inclusive, bem rápido aí já, na verdade, né, sobre o módulo 3 dos HDs do CRT e sobre a BIOS aí, nossa amiga, né? E isso tudo foi para a gente poder relembrar algumas dessas coisas. A gente vai estar fazendo essa live aí, tá certo? Mas hoje vai ser o último conteúdo online que eu vou estar fazendo com vocês, tá certo? Eu vou estar focando em algumas outras atividades por enquanto, tá? Mas eu ainda vou estar aí no grupo, vou estar conversando com vocês. Mas a partir do próximo conteúdo online vai ser esse rapaz bonitão aqui, tá? Vocês já viram ele antes aí, o professor Rafael Varela. Ele vai estar ajudando vocês aí com a parte de redes, tá? Ele vai estar iniciando o conteúdo, fazendo essas revisões e ajudando vocês aí. Tranquilinho, minha gente? Belezinha? Muito bem. Então eu vou ficando por aqui, tá certo, galerinha? Vamos fazer rolar essa live aí, tá? Importante que a gente esteja conversando, que a gente esteja tirando dúvida, né? Porque foi muita coisa que a gente viu e a gente precisa estar antenado nisso aí, ok? Porque a gente não está de férias, né? Muito bem. Fiquem atentos aí aos lembretes, tá? Orientações do CRA, sigam sempre, fiquem de olho aí, tem um monte de coisa acontecendo nova, tá? Façam as atividades de fixação. Nossa atividade vai ser feita exatamente durante a live, tá certo? Então vou preparar ela, a gente faz durante a live e a gente vai seguir junto, tá? Ela vai ser baseada exatamente nessas perguntas que estão aí no livro, nas páginas da página 97 até a 203. Ok, gente? Tranquilinho? Vamos fazer. Vocês sabem que é importante porque é assim que a gente conta a presença de vocês. Belezinha? Muito bem, por hoje é só, galerinha. Um abraço enorme, eu vou ficando por aqui. A gente continua conversando, tá certo? E até a próxima. Um abraço enorme. Vamos estudar!